Eu vou acompanhando vocês aqui, tá? Porque daí eu vou falando e vou lendo também o que vocês estão escrevendo, tá? Então, queria começar falando sobre os mal-entendidos da religião. Existem muitos mal-entendidos sobre as religiões, né? Mas eu queria me concentrar em esclarecer pelo menos 3 delas. O primeiro mal-entendido das religiões é a crença de que as tradições e práticas religiosas são uniformes, que todas elas pensam de uma mesma forma, que elas são hegemônicas, que elas são um bloco monolítico. A verdade é que as religiões elas são internamente diversas. Por exemplo, existem fortes debates sobre os papéis das mulheres e também sobre a sexualidade em todas as tradições religiosas, o que inclui também divisões profundas nas comunidades locais. Dessa forma, é sempre um problema a gente afirmar ou fazer afirmações que comecem como os judeus acreditam assim, os hindus pensam assim, bem como afirmações do tipo os evangélicos são assim, os espíritas são assado, por causa da vasta diversidade de crenças dentro de todas as tradições religiosas. As seguintes afirmações também são comumente repetidas. Budistas não são violentos, cristãos se opõem à legalização do aborto, religião e ciência são incompatíveis. Todas essas afirmações são um equívoco. Por isso, essa afirmação de que as religiões são diversas, apesar de uma obviedade, porque todos nós sabemos que as religiões são diversas, elas não são iguais, mas essa afirmação de que elas são diversas requer explicação devido às formas comuns de tradições e práticas religiosas serem frequentemente retratadas como uniformes. Além das óbvias diferenças formais dentro das tradições representadas pelas diferentes religiões, e aí a gente tem catolicismo, protestantismo, espiritismo, hinduísmo, shintoísmo, né, uma série de religiões, existem diferenças dentro dessas expressões religiosas porque as comunidades religiosas funcionam em diferentes contextos sociais e políticos. É por isso que Frei Beto diz, né, que a cabeça pensa ali onde os pés pisam, porque essa comunidade religiosa ela está profundamente influenciada também pelo seu contexto histórico, pelo seu contexto social, pelo seu contexto político. Eu gosto de dizer que o cristianismo ele não é um bloco monolítico, né, de pensamento hegemônico, de pensamento uniforme. Por isso, o problema, quando os movimentos mais sectários da fé privatizam Deus para o seu uso pessoal e afirmam que quem não pensa igual a eles não é um verdadeiro cristão, por exemplo. Né? Ou quem pensa igual a eles não é o verdadeiro da sua religião em particular, né? Isso, na verdade, é a instrumentalização da fé para manipular aqueles que são menos atentos. O segundo mal-entendido é a crença de que as religiões são estáticas e separadas dos movimentos da história. De fato, as religiões existem no tempo e no espaço e são constantemente interpretadas e também reinterpretadas. Por exemplo, a questão da escravidão, que hoje é vilipendiada pelas 3 religiões monoteístas. Também os temas sobre divórcio, sobre a união homoafetiva, sobre o papel da mulher na sociedade, dentre outros, que já não são tratados da mesma forma que tempos passados e passam, ainda hoje, por profundas revisões com o passar do tempo. A gente celebrou esse ano a ordenação da reverenda
Marinês Rosa Bassotto como a primeira bispa, né, anglicana da América do Sul. Uma mulher bispa, né, uma autoridade, uma posição de autoridade dentro da igreja anglicana. Da mesma forma, a gente viu que na África do Sul, por exemplo, os cristãos reformados usaram a fé e a Bíblia para defender as políticas de apartheid e de exclusão dos negros. E foi preciso que as teólogas e que os teólogos negros da África do Sul formulassem aquilo que nós chamamos de teologia negra, que não é uma teologia nova, não é uma invenção teológica, senão que a leitura feita por um ângulo que os brancos foram incapazes de fazer à época, de que os negros são igualmente imagem e semelhança do Deus vivo. Da mesma forma surge a teologia feminista nos Estados Unidos, com o mesmo propósito, e tantas outras. As religiões, então, elas não estão estáticas e também não estão separadas da história. E o terceiro mal-entendido é a crença de que as religiões funcionam isoladamente dos seus contextos políticos, culturais e também econômicos. A realidade é que as religiões são coleções de ideias, de práticas, de valores e histórias incorporadas em culturas. Religião e cultura são inseparáveis. Assim como a religião não pode ser entendida isoladamente do seu contexto cultural, é impossível compreender completamente uma cultura sem considerar as suas dimensões religiosas. Da mesma forma que a raça, a etnia, o gênero, a sexualidade e classe econômica são sempre fatores de interpretação e compreensão cultural, assim também é a religião. Então, sim, a fé e a política estão em constante dinâmica. Porque todos nós, como diria Aristóteles, somos seres políticos. O que, obviamente, não significa que eu tenha a liberdade de impor a minha fé ao outro e nem o outro a sua fé a mim. Infelizmente, defender a dignidade humana hoje, ou defender direitos humanos, passou a ser entendido como coisa de esquerda, quando na verdade não é. A dignidade humana, a fraternidade, o bem comum acima dos interesses particulares, a defesa intransigente dos direitos humanos, é coisa de gente humana. Mas se defender aqueles que mais sofrem se tornou coisa de esquerdista, isso só nos revela o tipo de direita que temos no Brasil, que não é uma direita liberal, ou pelo menos ainda a minoria das pessoas que são de direita são de uma direita liberal. A direita que nós temos no Brasil é uma direita fascista. Não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. E essa bagagem ideológica que nós trazemos são os óculos com que a gente lê a realidade, com que a gente lê o mundo, e inclusive os óculos pelos quais nós lemos a Bíblia. A pergunta que Freire nos faz é: a tua base ideológica, ela é inclusiva ou excludente? Não há espaço para neutralidade. Quando tu te diz neutro em relação a uma injustiça, tu decidiu apoiar o status quo do opressor. Eu quero ler para vocês um trecho do Pacto de Lausanne, que foi escrito em 1974, na Suíça. Um compromisso de teólogos, pastores e religiosos de várias denominações e países
e que hoje é um importante documento da teologia da missão integral. Ela diz o seguinte: afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os seres humanos. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, e pela libertação dos sujeitos de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, de religião, cor, cultura e classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Embora a conciliação com o ser humano não seja reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e da humanidade, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação, e esse trecho é um trecho importante, eu vou beber um pouco de água, desculpa. A mensagem da salvação implica também numa mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. E não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça, onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo repleto de injustiças. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade das responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. Isso aqui é um trecho da responsabilidade social da Igreja do Pacto de Lausanne, de 1974. Então, em resumo, desses 3 mal-entendidos que eu falei acerca da religião. O primeiro é: as religiões são internamente diversas, em oposição à ideia de que as religiões elas são uniformes, que todos os crentes evangélicos pensam assim, todos os católicos pensam assim, os luteranos devem pensar assim. Não, as religiões elas são diversas internamente e livres no seu pensamento. As religiões evoluem e mudam ao longo do tempo, em vez de serem ahistóricas e estáticas. E terceiro, as influências religiosas estão inseridas em todas as dimensões da cultura, em oposição ao pressuposto de que as religiões funcionam nos seus contextos discretos, isolados, privados, particulares, né? É comum que os membros de uma comunidade em particular afirmem a ortodoxia das suas interpretações teológicas como sendo a verdadeira, a sua forma de interpretar a Bíblia. O seu olhar a respeito de Deus e da fé é o olhar verdadeiro, e nenhum outro cabe diante dele. Então é comum, né, que o membro de uma comunidade religiosa afirme a sua ortodoxia em oposição à do outro, né? Mas é importante reconhecer a diferença entre uma afirmação teológica privada, particular, e a verdade factual, que existem múltiplas perspectivas legítimas. A religião, ela é tecida em todas as dimensões da experiência humana e em toda a sua pluralidade. Uma melhor compreensão disso, da pluralidade da Igreja, das religiões, em especial, quando eu falo
igreja aqui eu quis me referir, na verdade, a todas as religiões, né? Compreender a pluralidade das religiões é crucial para o encontro com o outro, para o encontro com o próximo, para o encontro com a diversidade como oportunidade e a superação dos desafios que enfrentamos hoje e no futuro. Prevalece o convite para que todos permaneçam de mãos estendidas ao diálogo, com ânimo para uma prática renovadora da fé cristã. Essa abertura ela deve nascer do princípio de que todas as religiões são, ao seu modo e em sua específica medida, verdadeiras. Explico. Isso porque ninguém tem o monopólio de Deus. Ele é maior do que a religião. Ele é maior do que a religião cristã, inclusive. Ele faz o sol nascer para os justos e para os injustos. Ele rega a plantação dos bons e dos maus. Ele se revela a quem quiser, no seu tempo, porque ele é o dono da história humana. E ninguém pode contê-lo, ninguém pode conter Deus, ou privatizá-lo, ou ter o monopólio dele. Por isso, existe muita pretensão naqueles que se dizem porta-vozes oficiais da vontade de Deus. Daí que ao longo da história, e até hoje inclusive, né, muita atrocidade se comete no doce nome de Cristo. Desmond Tutu, um anglicano, reverendo anglicano da África, ele diz que a fé é como uma faca. Nós podemos usá-la para repartir o pão ou para enfiar nas costas de alguém. A minha oração é que a minha fé e prática cristã jamais percam a sensibilidade com aquele que sofre, com o pobre, com as mulheres, os negros, a classe que vive do trabalho, os refugiados, os povos indígenas, a comunidade LGBT. Que Deus me livre de uma fé arrogante, de uma teologia que nada tem a dizer sobre a realidade humana, de uma igreja ensimesmada, de crentes com 2 toneladas de conhecimento teológico e nem 1 grama de compaixão. E eu convido vocês a se unirem a essa oração.